Na hora de decidir qual seria o tema do nosso bate-papo de hoje, pensamos o que haveria de mais interessante para o advogado previdenciarista. E aí falamos, não, vamos falar um pouquinho, porque a reforma da Previdência é um assunto tão amplo, vamos falar um pouquinho sobre os furos da reforma. Porque quando você vai estudando a reforma a fundo, estudando a emenda à Constituição 103 de 2019 a fundo, você vai encontrando algumas atequinias, algumas falhas que vão dar problema lá para frente. A gente vai ter um pouquinho ainda de tempo para perceber esses problemas e para que eles sejam ainda judicializados, quiçá chegar aos tribunais superiores, vai levar bastante tempo. Mas estudando a reforma, nós vamos achando furos. E é exatamente em cima de alguns desses furos que nós montamos esse bate-papo. Então eu escolhi para falar o que eu acho que é um furo na forma de cálculo dos benefícios por incapacidade. E para isso a gente faz um breve apanhado só para localizar, para todo mundo se localizar, até porque eu sei que alguns colegas ainda estão começando agora na advocacia previdenciária. E essa é uma excelente hora para você começar na advocacia previdenciária. Porque, ao contrário do que aconteceu com a reforma trabalhista, que ela dificultou bastante a atuação do advogado trabalhista, ela reduziu bastante as possibilidades de atuação do advogado trabalhista, a gente está passando por um evento completamente diferente no direito previdenciário. A reforma da Previdência, ela torna ainda mais relevante, ela destaca cada vez mais a necessidade do advogado previdenciário. Então, é um ramo do direito que não é novidade, já existia há bastante tempo, mas não tinha essa luz sobre ele que é extremamente merecida. E que agora, um dos pontos positivos da reforma é exatamente trazer para vocês, que não tinha tanto interesse assim da advocacia, não tinha tanto destaque, a população não falava tanto sobre previdência, trazer para vocês esse nicho de mercado que é excelente e que está se descortinando agora de uma maneira... acho que estamos no auge da advocacia previdenciária. Então, essa é a hora de começar. Bem, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a questão da aposentadoria por invalidez, que eu imagino que todo mundo já conheça, Que é aquele benefício que é devido ao segurado quando ele fica incapaz para o exercício da atividade profissional que possa prover a subsistência dele e ele não pode ser reabilitado para uma outra função. Nessa situação é que se concede a aposentadoria por invalidez. Com a reforma da Previdência, de imediato, a gente já teve uma alteração na nomenclatura do benefício. Isso porque agora a aposentadoria por invalidez ela se chama aposentadoria por incapacidade permanente. Vocês ainda vão encontrar as duas nomenclaturas. Isso porque nós tivemos essa alteração lá na emenda à Constituição, mas a legislação infraconstitucional ainda não foi atualizada. Então não é errado a gente chamar de aposentadoria por invalidez. Vocês ainda vão lidar durante muito tempo com as duas nomenclaturas. Eu acredito que esse ano, nos próximos anos, teremos inúmeras alterações ainda de legislação infraconstitucional para poder atualizar e adequar ao que a reforma trouxe. Mas vamos lá, tem que ficar atento, porque previdenciário é assim, Piscou, mudou. Bem, mas já mudou quanto à aposentadoria por invalidez. Vamos ver o que foi que mudou. Ok, Luana. A aposentadoria por invalidez, que vocês já sabem o que é, ela se subdivide em duas espécies. A depender da natureza da moléstia que gerou essa incapacidade para o trabalho. Se essa incapacidade é fruto de uma moléstia que guarda alguma relação de causalidade, Quem é trabalhista aqui entende muito bem. Nexo de causalidade entre essa moléstia que gera incapacidade e a atividade profissional do obreiro, traduzindo um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, ou seja, todas as situações que podem ser equiparadas a acidente do trabalho. Então, quando aquela moléstia guarda esse nexo de causalidade com a atividade profissional desenvolvida por esse segurado, a gente tem uma aposentadoria por invalidez acidentária. Mas
quando essa moléstia que gera essa incapacidade, ela não guarda relação alguma com a atividade profissional desenvolvida por esse obreiro, a gente tem o benefício da aposentadoria por invalidez previdenciária ou aposentadoria por invalidez ordinária. Então, é a natureza do benefício que vai, ou melhor, é o nexo de causalidade existente ou não entre a atividade profissional e a moléstia que vai definir se o benefício vai ter natureza acidentária ou natureza previdenciária ou ordinária. Quanto a valores, antes da reforma, de que maneira era calculada essa espécie de aposentadoria? Bem, ninguém programa ficar inválido. Ninguém programa sofrer um acidente do trabalho, ninguém programa sofrer um acidente de qualquer natureza ou causa. Pelo menos as pessoas normais não programam, não é verdade? Então, exatamente por não ser um benefício programado, ele tinha uma forma de cálculo diferente das demais aposentadorias que você pode programar. Porque a aposentadoria por tempo de contribuição que existia antes da reforma, agora vocês sabem que foi extinta, né? A aposentadoria por idade que existia antes da reforma, agora vocês sabem que foi extinta, você podia se programar. Você podia fazer um planejamento previdenciário, você sabia quando você conseguiria se aposentar. Quando você teria aquele tempo de contribuição, quando você alcançaria a idade exigida em lei. Quando você teria a carência cumprida. Era possível se programar. Mas, na aposentadoria por invalidez, que eu saiba, né, as pessoas normais não programam. Então, de que maneira era calculado o valor desse benefício? A gente pegava todos os valores que o segurado contribuiu desde julho de 94, quando houve a troca da moeda, quando entrou o Plano Real em vigor, pegava todos esses valores de contribuição, atualizava, excluía os 20% menores salários de contribuição de todo esse universo contributivo, excluía os 20% menores e fazia uma média aritmética simples com base nesses 80% maiores salários de contribuição. Essa média aritmética a gente chama de salário de benefício. Beleza, em cima desse salário de benefício, que é essa média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição antes da reforma, a gente aplicava um percentual que mudava a depender do benefício. E antes da reforma da Previdência, o percentual, quando a gente falava de uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria por incapacidade permanente, era de 100%. Fosse homem, fosse mulher, fosse uma situação, uma aposentadoria de natureza acidentária ou uma aposentadoria de natureza previdenciária, a forma de cálculo era a mesma. O custeio é o mesmo, a forma de cálculo para a aposentadoria era a mesma. Perfeito. Isso a gente já entendeu. Logo, se era 100%, o valor da renda mensal inicial do benefício seria exatamente o mesmo valor daquela média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição. Bem, guardaram isso direitinho? Agora esqueçam, porque mudou. Com a reforma da Previdência aconteceu o quê? Não só a alteração da nomenclatura. Essa alteração quanto ao benefício por incapacidade foi a menor de todas. O que foi que aconteceu? A alteração da forma de cálculo do benefício. Agora, o benefício tem diferença de cálculo se ele for concedido para homem ou se ele for concedido para mulher. Agora, o benefício tem alteração na forma de cálculo, tem diferença na forma de cálculo, se ele tiver uma natureza acidentária ou se ele tiver uma natureza previdenciária. E aí, já pergunto aqui a vocês acham que é uma forma de melhorar? Não, Lona, vamos ver que antes era 100%, agora é 150%, 200%. Não, infelizmente não. De que maneira se dá o cálculo do benefício hoje? Bem, lembra do salário de benefício que a gente estava falando, daquela média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição? Para começar, a forma de cálculo do salário-benefício já foi alterada.
E isso se aplica a quase todos os benefícios da Previdência. Só não vão se aplicar os benefícios que não levam em consideração o salário de benefício como base de cálculo do benefício, certo? Que é o salário maternidade e o salário família. Todos os outros benefícios que usam como base de cálculo o salário de benefício tiveram essa alteração. E qual foi a alteração do salário de benefício? Lembra que antes a gente fazia o cálculo usando 80% das maiores contribuições, né? Com a reforma da Previdência acabou esse descarte. Não existe mais esse descarte de 20%. Antigamente você descartava os 20%, mas você não perdia o tempo de contribuição relacionado a esses 20% das menores salários de contribuição. Então, as competências daquelas contribuições, elas não deixavam de contar para tempo de contribuição. Elas continuavam contando como tempo, mas elas eram descartadas apenas no momento de cálculo. Era uma forma de melhorar o valor do benefício do segurado. Por quê? Porque dificilmente alguém é tão louco quanto Ivan Kertzmann, quanto Frederico Amado, que já entra no mercado de trabalho em um concurso público no teto, que passa a vida inteira no teto, que vai aposentar no teto. Nós temos alguns anormais que estudam muito, já começam, né, conseguem levar toda a vida contributiva, toda a vida profissional, entrando já em um concurso público bom, em um emprego melhor, recebendo pelo teto e conseguindo ficar toda a vida laboral pelo teto. Como é que nós, normais, somos? A gente começa o quê? Uma coisa subhumana chamada estágio, né? Nós advogados aqui. Eu ganhava 1/4 do salário mínimo no meu primeiro estágio. Nem a gente, né? Aí depois a gente consegue um escritóriozinho melhor. Depois você vai melhorando, então suas contribuições começam baixinhas. Depois de um tempo você tem uma crise no escritório, ficou desempregado, perdeu o emprego que você era advogado empregado. Então, para evitar perder a qualidade de segurado, o que é que você faz? Contribui. Mas você contribui o quê? No piso. Depois você consegue um outro emprego, entra uma causa bacana no escritório, teto. Então, na vida real, né, a regra geral é que você tem uma flutuação dos valores de contribuição durante a sua vida profissional. E era exatamente por isso que se excluíam as 20% menores contribuições na hora de fazer esse cálculo sobre o qual incidiria o percentual do benefício. Agora, mais não. O cálculo do salário de benefício ele é feito com todas as contribuições vertidas pelo segurado desde julho de 94, posteriormente, se ele tivesse filiado depois de julho de 94, né, até o momento do requerimento do benefício. Então, só vai aposentar pelo teto quem tiver contribuído a vida inteira pelo teto. Ah, Luana, mas eu vi lá que ainda pode excluir algum salário de contribuição. É verdade? Sim, é verdade. Se você quiser, você não vai excluir os 20%, mas você pode excluir quantos salários de contribuição você quiser, se isso for melhorar o seu cálculo. Só que, quando você exclui um salário de contribuição, você perde, depois da reforma, o tempo daquela competência excluída. Então, se você quiser excluir 12 salários de contribuição porque são mais baixos, são da época que você trabalhava com direito do trabalho, não conhecia ainda previdenciário, você vai perder 1 ano de tempo de contribuição. E aí você troca 6 por meia dúzia. Dificilmente isso vai representar uma melhoria na forma de cálculo do seu benefício. Ah, então mudou foi isso. Calma que ainda piora. Não foi só isso. Bem, com esse fim do descarte dos 20% menores salários, sabe o que vai acontecer? Se minha colega aqui conseguir aposentar no escritório dela, depois da reforma, né, alguém pelo teto, ela vai ter que dar um caruru. Porque vai ser muito raro. Vai ser mais raro do que encontrar um japonês naquela festa japonesa que tem aqui em Salvador. Vocês já foram? Eu levo meu filho de exemplar, porque eu fico com vergonha, que não tem um japonês na festa japonesa. Vai ser assim, para a gente achar um cliente que consiga se aposentar pelo teto, ele vai ter que ter contribuído a vida inteira pelo teto. Oi? Hoje em dia já é difícil?
Mas hoje em dia ninguém dá o caruru ainda, mas pra frente vai ter que dar. De 1000 quiabos, não é verdade? Mas vamos lá. Bem, tô com tempo de sobra. Vamos lá. Aluna, então foi isso que mudou? Não, eu disse a vocês que aguentassem que daí ia piorar. O que mudou aí, que eu estou falando para vocês, é o salário de benefício. É a base do cálculo do benefício que a gente vai tratar, que é a aposentadoria por invalidez, né? É a base de cálculo de quase todos os benefícios. Beleza. O que foi mais que mudou? Bem, se a gente sabe que acabou aquela exclusão dos 20% menores salários, então a gente sabe que essa média contributiva fez o quê? Via de regra, desceu, né? Então a gente já começa o cálculo com uma redução, porque reduziu a base para o cálculo. Depois disso acontece o seguinte: se essa aposentadoria por invalidez for previdenciária e se esse segurado for um homem, o cálculo dele que antes o cálculo dele que antes era de 100% daquela média aritmética, agora começa em 60% da média aritmética. E ele vai ter um acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que ultrapassar 20 anos de contribuição. Ultrapassar. O que significa que se um homem tem só 20 anos de tempo de contribuição e vai aposentar por invalidez, a RMI do benefício dele, né, o que ele efetivamente bota no bolso, a renda mensal inicial, o dinheiro que vai para o bolso, ela vai ser de 60% da média aritmética. Para conseguir chegar naqueles mesmos 100% que ele já recebia antes da reforma, ele vai precisar ter um tempo de contribuição de 40 anos. Ou seja, tá doente, tá ficando... Não posso ficar inválido agora. Eu só tenho 30 anos de contribuição e ainda preciso de mais 10 antes de efetivamente entrar em coma. Eu tenho que segurar, tenho que fazer esse planejamento. Eu vou na cadeira de roda trabalhar, só um braço funcionando, eu vou trabalhar de peso de papel, eu tenho que alcançar os 40 anos. Então, ele só vai alcançar os 100% com 40 anos de contribuição. Mas é muito difícil que a pessoa só vá se tornar inválido quando estiver já ali, na boca do gol, com 40 anos de contribuição. E se ele for um jovem trabalhador? Se ele se invalidar com até 20 anos de contribuição, ele vai ficar com benefício em 60%. Lembrando que ele não vai poder ser inferior a um salário mínimo, pelo menos isso, né? Já a mulher, a situação é menos pior, eu nem diria melhor. A mulher também começa com 60% daquela média aritmética. E ela vai acrescendo 2% por cada ano de contribuição que ela tiver acima de 15 anos de contribuição. Então, se ela só tiver 15 anos de contribuição, ela aposenta com 60% daquela média aritmética simples. Absurdo, né? Me parece. Bem, e aí vem uma outra diferença da reforma da Previdência. Além da reforma da Previdência, diferenciar a concessão, ou melhor, diferenciar a forma de cálculo do benefício quanto a segurados e seguradas, a reforma também criou diferença na forma de cálculo do benefício quanto à natureza do benefício. A gente estava falando o quê? Para o homem, para a mulher, começa 60%, com mais 2% por cada ano que ultrapasse 20 na hipótese de homem, por cada ano que ultrapasse 15 na hipótese da mulher. Mas tem uma exceção a essa regra. Quando há nexo de causalidade entre a atividade profissional do segurado e a moléstia que está gerando a incapacidade, ou seja, que a aposentadoria é de natureza acidentária. Lembrando que acidentário aqui, como eu já falei, a gente não está falando de acidente de qualquer natureza ou causa, a gente está falando de acidente do trabalho, que se configure como acidente do trabalho. Só nessa hipótese é que o benefício ainda vai ter o cálculo em 100% daquela média aritmética. Então a gente vê que houve um retrocesso, porque nesse ponto, desde a Lei 9032, lá de 95, que o valor do benefício acidentário, quando a gente fala em aposentadoria por invalidez,
é exatamente igual o valor do benefício da aposentadoria por invalidez ordinária ou previdenciária. Desde 95 que a gente não tinha mais essa diferenciação quanto à natureza do benefício. Bem, e aí eu vejo uma possibilidade de se discutir, será que poderia haver um controle de constitucionalidade dentro de uma emenda à Constituição? Será que de alguma forma essa diferenciação entre a natureza do benefício acidentário e a natureza do benefício previdenciário, quanto à forma de cálculo, a gente pode entender de alguma forma que fere a isonomia, que também está lá na Constituição? Será que a gente, não estou afirmando, estou perguntando a vocês, será que a gente pode fazer um link e achar que está havendo ali um conflito entre princípios e normas? Como é que poderia ser feita uma possível arguição de constitucionalidade dentro de uma emenda constitucional? Como é que a gente poderia estudar esse choque entre princípio e norma? Ao meu ver, essa forma de cálculo diferenciada abre para a gente uma possibilidade, talvez, de uma discussão judicial. De se buscar esclarecer que não há por que você ter uma forma de cálculo diferente para essas duas espécies de benefício, porque o custeio é o mesmo. E nós temos ainda um outro problema. Quem é que pode sofrer acidente do trabalho? Que tipo de segurado pode sofrer acidente do trabalho? O contribuinte individual não sofre acidente do trabalho. O facultativo não sofre acidente do trabalho. Então, para essas espécies de segurado, nunca vai chegar a 100%, a não ser que ele tenha um grande tempo de contribuição, certo? Então a gente já fica com mais uma discussão para judicializar. Essa certamente será judicializada, que é, será que o contribuinte individual, pelo menos, não sofre acidente de trabalho? O facultativo eu entendo que não sofra. Por quê? Porque o facultativo não desenvolve atividade profissional remunerada, pelo menos não lícita. Não é verdade? Mas o contribuinte individual, sim. O contribuinte individual prestando serviço a uma PJ, ainda que a gente não vai falar dele prestando serviço a uma PF, mas prestando a uma PJ. Então o contribuinte individual nunca vai poder se valer daquela regra de 100% no caso do acidente do trabalho. São duas situações que eu acredito que nós vamos precisar trabalhar, nós vamos precisar discutir. E nós vamos precisar também de um planejamento previdenciário da seguinte maneira. A pessoa está com uma doença, está com um problema grave de saúde, que não tem nexo nenhum com a atividade profissional dele, ele tem que se organizar para quê? Está com câncer, descobriu um câncer, estágio terminal, uma coisa assim, faz o quê? Você que é uma boa advogada, você indicaria o que ao seu cliente? Casar? Rezar? Bem, eu indicaria o seguinte, olha, lá no trabalho você corta o braço, corta uma perna, né? Se programar, porque aí você vai gerar uma incapacidade que tem um nexo de causalidade com a sua atividade profissional. Então, tudo isso é planejamento previdenciário, né? Brincadeiras à parte. Bem, esse foi meu ponto. É o que eu acho que nós, ou melhor, um dos inúmeros pontos, uma das atecnias na reforma, que eu acho que a gente deve discutir, que eu acho que a gente deve começar a estudar mais a fundo, estudar um pouquinho também do lado de constitucional da emenda, para a gente poder analisar a possibilidade de se levantar teses, mas teses bem amarradas. E para a gente levantar teses bem amarradas, para a gente conseguir efetivamente um respaldo, para a gente conseguir efetivamente subir essas teses e ter uma jurisprudência, a gente precisa estudar. Previdenciário é um ramo que você precisa ter a consciência de que você tem que se dedicar, você tem que se especializar, você precisa estudar. Até para que você encontre esses furos e desenvolva outras teses. Eu estava conversando com o Ivan essa semana, você lê no livro dele e você encontra trocentas mil teses. Porque quando você vai estudar a emenda a fundo, você vai vendo que algumas coisas não batem. E não é por maldade, é por atecnias mesmo. É quando você percebe que aquilo não foi escrito por previdenciaristas. Então a gente vai vendo as possibilidades de novas teses revisionais, as possibilidades de furo para você, advogado, poder atacar. Eu vou passar a palavra agora, que já estão me olhando feio, mas foi um prazer conversar com vocês, eu vou passar a palavra para o professor Ivan Kertzmann.